prazer estar aqui com você e com todos. Oi, Adriana, prazer também estar aqui. Obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer falar desse projeto, né? Que são as escolas do futuro. Vamos lá, vamos conversar um pouco. Vamos conversar sobre isso. Então, começa contando aí pra gente esse projeto, como que é essa Escola do Futuro? Qual é esse projeto de vocês? O projeto Escola do Futuro, ele é um projeto que foi concebido pelo governo do estado de Goiás, a partir de algumas pesquisas que foram feitas, avaliando a necessidade de contratação de pessoas na área de talentos, na verdade, né? Na área de tecnologia da informação. Nós estamos dentro da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e nessa secretaria temos uma área específica de capacitação e formação tecnológica, que a gente trabalha com cursos voltados à educação profissional. Como colocar esses talentos no mercado para atender essa demanda da área de tecnologia? Então, o projeto inicialmente ele foi concebido a partir de uma ideia visionária do Adriano da Rocha Lima e do Márcio César Pereira, né, que tinham essa ideia bastante disruptiva em termos de educação profissional, como que nós poderíamos formar talentos na área de TI. E aí nós começamos a desenvolver, a pensar nesse projeto, como deveria ser essa escola, como deveriam ser esses laboratórios, quais cursos seriam ofertados na área de TI para a formação de pessoas, porque hoje na área de TI você tem uma formação muito focada na graduação, na pós-graduação, mas você não tem a formação de técnicos para atuar com inteligência artificial, com Big Data, é mais a graduação. Então, foi onde nós iniciamos esse processo, esse pensamento para que essa escola fosse desenvolvida para a formação desses técnicos, para que pudessem ser absorvidos nesse mercado de tecnologia da informação. Então, a ideia, a concepção da escola, ela surgiu a partir, né, desses dois visionários. Bom, aí, né, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação precisava encontrar um parceiro, né, que fizesse o processo de gestão e operacionalização dessas escolas. E foi quando a Universidade Federal de Goiás foi convidada para ser esse parceiro, né, e a gente também convidou a nossa fundação de apoio, né, que é a nossa interveniente administrativa financeira, para compor esse convênio tripartite. Então foi a partir do dia 1º de agosto, né, de 2021 que a gente faz esse convênio para esse processo de gestão e operacionalização desse projeto que a Secretaria de Estado, né, vislumbrou e visualizou aí para as escolas do futuro. E fala pra gente aí como que foi criado o CET, que é o Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia. Então, o CET foi criado exatamente durante esse período, né, do convênio, né, que nós fizemos com o governo do Estado, com o intento de constituir um espaço dentro da universidade responsável por essa educação voltada para o mercado de trabalho, envolvendo tecnologia, né, envolvendo inovação. Então, a ideia era ter esse espaço de diálogo, né, vamos colocar assim, onde a gente conseguisse reunir cabeças pensantes, né, dentro da universidade, que pudéssemos viabilizar esse projeto na prática. Então, a gente começou lá também em 2021. E quais que são os projetos que já estão em andamento? A Escola do Futuro, ela, de certa forma, ela agrega inúmeros projetos, porque a gente tem, no projeto, 6 escolas. Uma delas, ela está vinculada à área de artes, as outras 5 à área de tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, ela não está desagregada de outros eixos. Então, a gente agregou a formação em tecnologia, também a formação em empreendedorismo, em inovação e também a produção cultural e design, apesar de ser uma escola de tecnologia. Porque eu tenho que também desenvolver competências relacionadas à liderança, à criatividade. Então, o projeto da escola ele tem um projeto muito focado na infraestrutura, laboratorial para a oferta desses cursos na área de tecnologia. Ele tem um projeto muito focado também na proposta pedagógica, de ser uma proposta de formação onde esse aluno ele não fique engessado na matriz curricular do curso técnico. Essa matriz curricular ela é aberta. Então, esse aluno ele pode iniciar um curso de qualificação ou capacitação e depois, por meio de um aproveitamento de cursos, ele pode chegar à formação técnica. Ele pode sair com o diploma do técnico se ele
fizer todo esse processo de competência, porque a matriz curricular ela foi elaborada de uma forma que eu não tenho um componente curricular que seja um pré-requisito específico para o próximo. Ela ficou aberta, né? Ela é flexível, então, ela ficou bastante flexível. Então, esse também foi uma preocupação na hora de pensarmos na Escola do Futuro, na proposta pedagógica. Além disso, é uma proposta pedagógica que ela está vinculada à formação não só de competências técnicas, mas também de competências socioemocionais. Eu não consigo viabilizar o conhecimento desse aluno se eu também não trabalhar as competências de liderança, de trabalho em equipe, enfim, de criatividade, se eu não pensar também no desenvolvimento dessa educação 5.0 que hoje é tão falada, né? Que é você trabalhar o indivíduo de forma integral. E aí eu acho que onde, complementando o que a Michelle está colocando, entra a composição dos laboratórios, né? Então a gente tem todas as trilhas formativas e os laboratórios, eles concretizam o processo de aprendizagem prática. Porque aí o aluno, ele é aquele do it yourself, né? Ele faz por você mesmo, ele vai fazendo, vai aprendendo ali juntos nos laboratórios, vai vivenciando, né, esses ambientes de aprendizagem, de inovação, né, e entrando em contato, por exemplo, com iniciação científica, com grupos de extensão, né, onde eles se organizam entre eles, né, e começam inclusive a disputar campeonatos na área de games, na área de robótica, na área de eletrônica, hackathons, né. Então, assim, são coisas que a escola, como a Michelle colocou, ela além de conseguir desenvolver essas habilidades técnicas por meio da aprendizagem mesmo, né, ali do ensino, né, do ensino teórico, ela consegue desenvolver várias outras habilidades, né, que o aluno ele leva para uma vida toda, né. Então você consegue formar um indivíduo, né, autônomo, um indivíduo muito mais preparado para o mercado de trabalho, principalmente esse mercado de tecnologia e inovação, como o Michelle colocou, é um mercado que ele tem uma defasagem muito grande, né, em termos de capacitação profissional, né, ou seja, a gente tem muito mais demanda, muito mais oferta de trabalho do que pessoas aptas a ocupar essas vagas de trabalho. Então a Escola do Futuro, ela vem com esse objetivo muito claro, né, tecnicamente formar esses indivíduos para essa área, né, de tecnologia e inovação, que é um grande gargalo hoje para nós, e, obviamente, também desenvolver várias outras competências nesse indivíduo para que ele tenha a possibilidade, se ele quiser seguir essa carreira na área de tecnologia, ele segue, mas se ele quiser empreender, né, com negócios inovadores, com negócios voltados para a tecnologia, ele também consegue fazer. Né? Então, a gente consegue dar esse aparato para ele, né, de suporte, de apoio dentro da escola, para que ele consiga ter essas duas possibilidades, essas duas vertentes aí, como resultados finais da sua formação. E assim, eu acho que é importante a gente colocar também como que isso pode ser viabilizado, né? A gente tem diversas empresas no estado de Goiás e essas empresas elas têm alguns problemas, né? E a Escola do Futuro, a proposta pedagógica de trabalhar a questão do aluno, dessas competências técnicas e socioemocionais, é para que esse aluno pense, de certa forma, na solução para esses problemas, né? A gente até brinca, vamos criar um banco de problemas, né, com as empresas para que a gente possa pensar em soluções. E como que isso é feito? Projetos. Então, esses alunos vão trabalhar com os projetos nas escolas e dentro dos laboratórios eles conseguem fazer os protótipos necessários para de certa forma, verificar se aquela solução é a melhor, é a mais adequada para aquele problema que foi identificado. Então, é isso que ela até comentou aqui, né? É uma teoria com uma prática, mas uma prática vivenciada de fato. E quais são as principais atribuições? São essas que vocês citaram ou tem mais alguma? Como que são essas atribuições de quem? Da escola? Da escola. Então, sim, obviamente o grande objetivo da escola, né, é que a gente consiga envolver essa comunidade que está ao entorno dela, para que ela assuma a escola, a gente consiga cada vez mais, né, esses estudantes ali dentro, sendo formados, para que a gente consiga, de certa forma, primeiro, né, óbvio, o grande objetivo que a Michelle colocou, né, a ideia é preencher essas vagas hoje são ociosas, que são vagas de trabalho que, em média, tem um salário médio mais alto que as profissões
né, ali que não são da área de tecnologia. Então, por que não preencher, né, essas vagas com pessoas muitas vezes que estão em torno dessas escolas, com essas comunidades, que são comunidades vulneráveis, né? As escolas hoje, elas estão, todas elas, né, com exceção do Basileu, né, que hoje está na Praça Universitária, mas que inicialmente era um espaço também vulnerável, mas hoje todas as escolas de tecnologia, as 5, estão em bairros onde eu tenho um IDH baixo, né? Ou seja, onde eu tenho um público vulnerável, e que é um dos nossos grandes alvos, né? É fazer com que essas pessoas consigam essa formação técnica, né? Alcancem um outro nível educacional, um outro patamar, e sim, elas possam ser inseridas nesse mercado de trabalho ou empreendendo nesse setor, né? Aumentando sua renda, aumentando a riqueza da comunidade onde ela está e, consequentemente, um desenvolvimento econômico mais acelerado. Quer complementar? Eu só queria complementar para a gente, assim, eu citei aqui a questão, né, das vagas, mas eu não citei dados. Então, em 2021, a projeção da Brascom, que é uma associação na área de tecnologia da informação no Brasil, eram 56 mil vagas no mercado para que fossem preenchidas por profissionais da área de tecnologia. Essa projeção, ela teve um aumento em 2021, inclusive em função da pandemia, de 118%. Então, de 56 mil, esse mercado ele ampliou as vagas para 123 mil vagas. Então, é um quantitativo muito grande de vagas a serem preenchidas e sem profissionais. E em função do mercado, de todo esse processo que nós tivemos, muito acelerado da tecnologia, desses avanços que nós tivemos, inclusive em função da pandemia, vários profissionais nossos foram para outros países, ou estão aqui, mas trabalhando remoto para empresas multinacionais. Então, por que não formar, né, profissionais aqui e que estão em áreas vulneráveis, para que tenham uma condição melhor, para que a gente consiga mobilizar esse conhecimento e tirar essa pessoa dessa vida que ele tem hoje vulnerável para uma vida em que ele consiga, né, ter uma moradia adequada, ter uma alimentação adequada, né, que ele consiga se inserir, né, de certa forma no mercado e melhorar a sua condição de vida. É uma coisa importante. Esse é um dos objetivos também do projeto, né? Não só a formação, mas também a mobilidade social. A mobilidade social, é isso que eu queria lembrar, né? A gente conseguir tirar as pessoas, né, desse patamar que ela vive em termos social, elevar essa condição dela de vida, né? Fazer essa mobilidade mesmo de uma classe para outra. Isso. Sair dessa convergência, uma grande convergência da Universidade Federal de Goiás com o governo do estado de Goiás é essa, né? É a gente promover a transformação social dessas comunidades e gerar efetivamente uma mobilidade social. Porque a gente, primeiro, acredita, né, que a educação é um caminho forte, né? E segundo, que a educação ela promove a justiça social, né? Ela te dá patamares, né, que você consegue fazer com que as pessoas elas tenham condições de decidir para onde elas querem ir e não simplesmente, né, elas receberem algo ali e irem para onde as pessoas querem que elas vão, entendeu? Existe uma grande diferença aí. Acho que a nossa proposta é um pouco assim. E você citou muito sobre a pandemia. A pandemia teve assim foi o gancho, falar vamos criar a escola do futuro, porque com a pandemia todas as escolas mudaram, né? Não teve aulas presenciais, as aulas ficaram online, foi assim uma novidade para todo mundo, uma surpresa. Não, o projeto ele foi iniciado. Que criou esse projeto, como que foi? Não, o projeto ele foi iniciado em 2019, na verdade, né, antes da pandemia acontecer. E eu acredito que o fato da gente ter se inserido, né, nesse processo da pandemia, eu acho que a pandemia ela acelerou, na verdade, esse processo de viabilização da escola. O projeto não iniciou por conta da pandemia, ele já tinha sido iniciado, mas eu acredito que ele teve uma aceleração, como tudo, né, durante esse período, e tudo que trata de tecnologia também. Eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo Oliveira, certo. Ele é de Belo Horizonte, está sempre participando. Rodrigo, beijão para você. Você que está sempre atualizado no nosso programa. Um abraço, obrigada pela sua participação. E ele quer saber o seguinte: qual a maior contribuição que essa escola vai trazer para a educação?
Eu vejo assim, a gente até comentou aqui, né? Acho que a oportunidade que a escola dá para pessoas em situação de vulnerabilidade, em termos de conhecimento, na área de tecnologia é muito grande. Então, eu consigo perceber a questão da mobilidade social, eu consigo perceber a questão de tentar trazer essas pessoas uma isonomia maior. Hoje eu olho para as pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade, essas pessoas elas não têm acesso. Hoje a Escola do Futuro ela tem uma gama de laboratórios e de equipamentos que só teria acesso quem de fato tem recursos financeiros para colocar o seu filho numa escola paga, numa escola privada. A Escola do Futuro ela está dando acesso a quem não tem condições, para que ele tenha acesso à equipagem, para que ele tenha acesso a bons professores, para que ele tenha acesso a bons projetos relacionados ao desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais. Então eu vejo que o grande ganho é esse, é você levar para um espaço onde a comunidade é absolutamente vulnerável, você levar uma condição de pé de igualdade para ela competir com quem tem total condição de pagar por aquilo. Então, isso para mim é assim, é de encher os olhos, né? De ficar realmente extasiado, porque eu, na minha época de escola, se tivesse na Escola do Futuro, eu ia querer concorrer a uma vaga na Escola do Futuro, para que eu tivesse melhores oportunidades, né? E eu acho que é isso, a gente tá quebrando essa barreira social e dando a oportunidade para quem não tem condições. Né? As escolas têm que acompanhar. Agora tudo é tecnologia e as crianças, adolescentes estão aí nesse mundo tecnológico, tudo tem que inovar mesmo, né? Sim. A Letéia comentou aqui, o ano passado teve um grupo de alunos que competiu fora em robótica. Que alunos de uma escola pública teriam condições de competir em um campeonato de robótica nacional, né? Se ele não tivesse dentro da escola dele a oportunidade de aprender. Lá, nessa competição, ele foi avaliado tecnicamente pelos conhecimentos em robótica, em eletrônica, em automação, que ele aprendeu na escola, e ele também foi avaliado pelo trabalho em equipe, pela liderança, pela a condição de autonomia dele, de mobilizar o conhecimento e gerir aquela equipe dentro da competição. Então, assim, eu vejo que o ganho para a educação, ele é nesse sentido, ele é na formação integral do indivíduo, né? Não só no conhecimento técnico, Sim. de conhecimento, de conteúdo formativo, mas é na formação integral, porque você não está trabalhando só ensinando para ele o conhecimento específico de automação ou de robótica ou de logística, mas você também está ensinando a ele como ele vai ser um indivíduo, como ele vai liderar, como ele vai gerir, como ele vai trabalhar a questão de valores financeiros, gestão financeira do projeto dele. Então você trabalha o indivíduo como um todo e eu acredito muito nisso. E a estrutura funcional? Hoje nas escolas nós temos, né, uma estrutura que tem uma equipe escolar, né, a equipe docente, que atende a escola das 7 da manhã até as 23 horas, né? Então as escolas ficam um tempo ali, os 3 turnos. As escolas são completamente gratuitas, são públicas, gratuitas, né? Eu brinco que são escolas lindas, 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 assim, que quando são lindas e como elas são muito bonitas e assim, bem estruturadas, as pessoas têm até medo de entrar na escola. Mas, por favor, todos estão convidados a conhecerem as nossas escolas do futuro. Nós temos 6 escolas, né? Uma, como a Michele colocou, que é o Basileu França, que fica na Praça Universitária. Nós temos uma em Aparecida de Goiânia, que fica no setor Buriti Sereno. Nós temos uma que fica em Goiânia, no setor Floresta. Temos uma que fica em Santo Antônio do Descoberto. E 2 outras escolas estão na fase final já de reforma, né? Que é as escolas de Mineiros e a escola de Valparaíso. Então, ou seja, são 5 escolas. Exatamente, são escolas que estão distribuídas no estado. As escolas, para vocês terem uma noção, elas têm mais de 12 mil metros quadrados de construção, de espaço de construção, né, são escolas super, assim, acolhedoras, né,
escolas que têm uma estrutura de inovação e tecnologia que nenhuma escola pública no Brasil tem. Eu posso afirmar com tranquilidade e falo mais, poucas escolas privadas no Brasil com essa estrutura, a gente nunca, assim, eu nunca vi, sinceramente, tudo junto no mesmo lugar, onde a gente consegue fazer um desenvolvimento completo, né, pedagogicamente falando, do indivíduo, desde a parte técnica até a parte onde ele vai desenvolver, por exemplo, conhecimentos num braço robótico ou conhecimentos numa máquina de corte, né, ou numa máquina numa impressora 3D que ele vai desenvolver um protótipo. Não, eu sinceramente, eu sou professora há 14 anos na universidade e a gente vê as coisas espalhadas, mas em uma única escola, disponível, de forma integrada, né? Integrada, de qualidade e gratuita, nunca vi. Então, assim, é um convite, né? É um convite, assim, até às vezes as equipes das escolas falam pra gente, nossa, as pessoas aqui ao redor, na comunidade, elas acham que é uma universidade privada, ficam com medo de entrar na escola. Então a gente convida, pessoal, vamos entrar, a escola é de vocês, não é porque é pública que tem que ser mal arrumado, sujo, pelo contrário. Exatamente. Justamente porque é público, tem que ser uma estrutura bonita, adequada, limpa, né, para que atenda toda a população. E quais que são aí os desafios e as estratégias? Os desafios, eles são inúmeros, são né? Contínuos, né? Contínuos. Quando você consegue vencer um, aparecem outros, né? Parece videogame. Já viu jogar videogame? Você passa para a próxima fase. Mas eu vejo muito que esses desafios, eles têm sido transpostos. Eu acredito que o maior desafio que nós temos agora é, de fato, que a proposta pedagógica a gente consiga fazer, né, a integração dela com a parte de iniciação científica desses alunos, porque são jovens ainda no ensino médio, acabaram de terminar o ensino médio, eles não tiveram esse primeiro contato com a iniciação científica. Eu acho que esse é um desafio grande, e um dos desafios maiores, assim, que eu vejo é a formação desse aluno que vem para a escola do futuro, que às vezes ele vem com alguma deficiência em termos de conhecimento. Mas a gente já tem pensado projetos para conseguir vencer todas essas questões, né? Algumas estratégias são parcerias com outras secretarias, com as prefeituras, para que a gente consiga elevar o conhecimento desses alunos, para que quando eles cheguem na educação profissional, na parte de tecnologia, eles não tenham a possibilidade da evasão da desistência, mas que eles consigam finalizar os seus cursos e se inserir no mercado. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né, Letéia? Mas essas parcerias vêm sendo trabalhadas para que a gente consiga conquistar aí resultados melhores. Prova disso foi na Campus Party, a gente fez um trabalho assim, maravilhoso com a Secretaria de Educação, envolvemos os alunos, né, do ensino fundamental, da segunda fase do ensino fundamental, na parte de programação, para que esses alunos em um outro momento eles possam vir para a Escola do Futuro, uma programação um pouco mais simples que a low code, que não demanda tantos conhecimentos em termos de código, mas que você já inicia ali todo um trabalho de conhecimento em termos de programação para elevar esse conhecimento, né, para a programação em si, Python, né, e outras modalidades. Eu tô com um recadinho aqui da May Horta. Nossa, May Horta, um abração para você e muito obrigada pela sua participação. Ela está dizendo aqui, boa tarde a todos. Sobrenatural. Olá, Adriana, tá linda. Muito obrigada, você também é uma linda, canta muito bem a May Horta. E ela está acompanhando aqui esse bate-papo, mandou aqui um recadinho, uma carinha com palminhas também. E está dizendo assim, acompanhando aqui este bate-papo de mulheres que empoderam a educação. Muito obrigada aí pelo seu carinho. Ela está falando aqui também, fazendo uma pergunta. O que precisa para capacitar estes profissionais e qual é o tempo de preparo? Bom, nós temos 3 modalidades, né? A gente pode colocar assim, de ensino. Nós temos a modalidade de ensino presencial, modalidade de ensino EAD e a modalidade de ensino online. São 3 modalidades. E dentro dessas 3 modalidades nós temos 3 tipos, né, vamos colocar assim, de categorias, que seria a capacitação, que vai de 40 horas até 159 horas, a qualificação,
que vai de 159 horas até 799 horas, e os técnicos, que são acima de 800 horas. Então, depende do objetivo da pessoa. Então, a gente sempre convida as pessoas para começar pela capacitação. Se você tem já tranquilamente um objetivo na sua cabeça de que você quer se formar em um técnico, por exemplo, desenvolvimento web mobile, que é um dos técnicos que a gente oferece dentro da escola, ótimo, você já entra, você já vai cursar ali a grade e vai seguir aquela trilha, né? Mas se você ainda tem dúvidas sobre o que você quer fazer, a gente convida sempre as pessoas, olha, faça uma capacitação para você experimentar, para você verificar. A capacitação não vai te dar uma CBO, mas ela vai te dar uma série de, né, habilidades que você vai desenvolver já ali com aquele curso, que ele vai te permitir, por exemplo, decidir se você quer continuar ou não dentro daquela trilha. A qualificação, ela já te permite ganhar, né, formações intermediárias, que são as CBOs. E aí, com essa CBO, eu posso, por exemplo, ocupar um posto de trabalho. Então, assim, tudo a gente fala que depende do objetivo do indivíduo. Uma capacitação, ela dura aí de um mês, né, de 15 dias a 40 dias. Uma qualificação dura de 2 meses e meio a 4 meses. Né? Um técnico dura de 1 ano até 1 ano e meio, né? 2 anos. Então, sempre depende, né, do objetivo. Hoje, a gente tem 5 técnicos nas escolas, né? 2 na área de negócios e 3 na área de tecnologia. Então, a pessoa pode se inscrever para um deles e formar numa dessas profissões que a gente fala que são profissões conectadas a essas, né, do futuro, né? Aqui, a cola, não chega a passar na cola, gente. Então, são o técnico em empresas digitais, técnico em marketing e mídias sociais, técnico em desenvolvimento web mobile, técnico em marketing, está repetindo aqui, técnico em machine learning, e tem técnico em economia criativa. Isso. Economia criativa. Tá? Então, são 5 técnicos, e cada técnico desse tem uma trilha de qualificação, e dentro dessas qualificações nós temos as capacitações que as pessoas também podem fazer, e que, como a Michele colocou, é tudo muito flexível. A gente consegue aproveitar tudo ao longo, né, da jornada que o indivíduo escolhe percorrer. Sim. Então, assim, é muito interessante, né, essa formação que nós temos nas escolas. Então, assim, é tudo muito inovador, é super pioneiro, né? Como a Michele colocou, nem parece, a gente tem um estigma que a gente carrega, né? Que coisa pública tem que ser ruim, tem que ser de baixa qualidade. Mas, assim, eu sou, assim, testemunha, né, desse 1 ano e meio de parceria com o governo do estado, assim, o esforço que existe na direção de melhorar a qualidade do ensino ofertado e principalmente, né, de reestruturar a educação profissional tecnológica para ela compor, né, o seu papel dentro dessa formação da educação, né, que é uma educação voltada para o mercado de trabalho, para fortalecer renda e riqueza, né, e principalmente gerar desenvolvimento nas regiões onde essas escolas estão. Para a gente finalizar, que já estamos chegando ao final do programa, assim, o que os alunos, então, têm a ganhar com essa escola do futuro e qual que é a metodologia? Metodologia é mais ou menos isso que vocês já falaram mesmo, né? Sim. Mas o que assim, para a gente finalizar, o que o aluno tem a ganhar com isso? Porque ele tem um diferencial da escola comum, né? O próprio nome já diz, a escola do futuro, mas o futuro já está aí, né? Sim. A gente brinca muito, né, Letéia? Às vezes, eu falo, às vezes, em algumas reuniões, né? Gente, a gente está falando que vai formar para profissões do futuro, mas não é mais futuro, né? É presente. Porque futuro vão aparecer outras coisas. O futuro já, né, que a gente projetou, ele já é presente. E eu vejo muito assim, esses alunos que fizerem os cursos nas escolas, na área de tecnologia, eles têm a possibilidade de criar a sua própria trilha de formação. Eu acho que isso é que é o importante em função da forma como a proposta pedagógica foi feita, né? Foi concebida, na verdade, né, Letéia? Então, esse aluno, ele pode às vezes resolver que ele quer fazer um curso de machine learning, que é aprendizagem de máquina, que é na área de inteligência artificial, mas ele pode achar que é interessante e é necessário para ele fazer algum curso relacionado ao web mobile. E a trilha não está fechada, ele pode fazer. Então, eu acho que ele tem um ganho muito grande em termos de
de certa forma, diminuir o tempo dele de formação, porque ele mesmo vai falar qual é o caminho que eu quero seguir. Não é uma trilha formativa fechada. Quando eu olho hoje para os cursos técnicos que nós temos previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação, eu tenho uma trilha fechada. Eu sigo aquele itinerário do início ao fim. Para eu ter o diploma, eu tenho que fazer toda aquela sequência. Aqui não, aqui depende, eu vou construir a forma como eu quero criar o meu futuro. Então o aluno tem essa possibilidade e a escola ela está ali para apoiar o aluno de que forma ele pode construir o caminho dele. Então eu acho que isso que é o importante, né? A gente fala muito de formar um indivíduo para que ele seja autônomo. De que forma eu posso fazer isso? Essa é uma das formas. Então eu acho que a escola ela fornece essa condição para o aluno. Além de, eu acho que a gente pode complementar que a escola hoje ela está preparada para dar aquela formação que a gente chama de 360. O indivíduo ele entra para aprender um curso, uma formação ali técnica, certo? Ele tem um aparato de laboratórios que permite desenvolver diversas outras habilidades nele. Ele tem os ambientes de inovação, que são os coworkings, que ele pode estabelecer redes de networking internas da escola, com a comunidade externa, com o mundo empresarial, com o setor produtivo. Ele tem ali, né, um Inove Lab, que permite que ele faça uma prototipagem, ou seja, desde o processo de modelagem da ideia até a finalização em um MVP, né, ou seja, um produto minimamente viável. Então, assim, hoje é uma escola que eu olho para ela e eu falo, eu tenho vontade de estudar nessa escola. Então, se o aluno, né, tiver o interesse de conhecer, né, a escola lá no site www.efg.org.br, lá a gente tem toda a história, né, das escolas, tudo que as escolas oferecem, os ambientes de inovação, a iniciação científica, os grupos de pesquisa, os grupos de extensão. A gente tem uma série de histórias lá, de opções. Tem os depoimentos dos nossos alunos, inclusive, né, falando como foi ser formado pela escola. Então é realmente uma escola bem sofisticada, né? É disruptiva, né, a ideia da escola. Eu quero mandar abraços aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A Alana Borges, ela é de Vitória, Espírito Santo. Abraço para você, Alana, e para todo o povo aí de Vitória, o povo de Espírito Santo. Muito obrigada aí por estar nos acompanhando. Abraços também aqui para Guilhermina Soares, ela é de Faina, Goiás. A Zana Moura, de Três Lagoas, Mato Grosso, está sempre participando. Abraço aí, pessoal de Três Lagoas, em especial para você, Zana. A Stefane Goins, de Salinas, do Pará. Abraço aí, pessoal de Salinas. Abraço para você, Stefane. A Wagnélia Cruz, de Taguatinga, Tocantins. Abraço para você, obrigada aí por estar nos acompanhando. E abraço aí, pessoal de Taguatinga. A Caroline Silva, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e Mário Henrique, de Palmas, Tocantins. Abraço aí, Carolina e Mário, e para o pessoal de Palmas, pessoal de Corumbá, muito obrigada pelo carinho, pela participação de vocês, pelas perguntas, né? E quero agradecer também a presença de vocês, desejar sucesso aí nesse projeto, nessa Escola do Futuro, sucesso para esses alunos que vão ser os sortudos de estudar nessa escola. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite, Adriana, em nome da Universidade Federal de Goiás, né? Como se diz, o convite fica aberto aí para todos vocês conhecerem as nossas escolas, né? A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa parceria com o governo do estado, né? Com a CETI, a SECTIC agora, né? É verdade. Né? Então, assim, com certeza, o convite está feito, as escolas estão abertas a toda a comunidade, toda a sociedade goiana, né? E aguardamos vocês lá, esperamos vocês lá. Muito obrigada, Adriana, pelo convite. Foi um prazer, né, fazer esse trabalho aqui com você, apresentar as escolas, apresentar o projeto. A gente fica muito feliz de poder dar conhecimento a toda a sociedade do projeto que está sendo desenvolvido, né, e já está em andamento. E convidar mesmo as pessoas para que elas estejam conosco nas escolas, né, acessem o site efg.org.br
Lá tem todas as informações, inclusive sobre vagas, cursos, inclusive estamos com inscrições abertas, se as pessoas tiverem interesse de fazer algum curso na área de tecnologia. Então, acho que é isso, acho que é convidar mesmo as pessoas para conhecerem o projeto, né? Já é um projeto que já está em funcionamento, e agradecer também à Universidade Federal pela parceria. A gente tem aí todo um suporte técnico, né, da área de tecnologia, da área de gestão, que a universidade nos proporciona. Por isso essa parceria foi firmada, né, para que a gente tivesse todo esse conhecimento à nossa disposição, né, Letéia. Agradecer ao governo do estado de Goiás, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora é SECTI, né, alterou recentemente, né, da oportunidade que a gente tem de participar de um projeto assim, tão importante para a sociedade. Sucesso para vocês aí, e mais uma vez obrigada aí pela participação. Eu, Adriana Carvalho, me despeço de mais um programa Qual é o Seu Projeto, e na próxima semana tem mais projetos interessantes aí, você não pode perder. Abraço, tchau, tchau.